E a reação de alguns indignados, escandalizados, qual é? Ou como é? Em que termos se faz? Em termos de ideologia e de idolatria, com que estão todos possessos. Desde o nascer ao morrer. Que hoje, século XXI, se calhar ainda mais do que na época. A educação, a chamada educação, o ensino, é tudo para nos meter a ideologia e a idolatria na cabeça. As escolas e universidades e as igrejas, as catequeses, tudo funciona, e os meios de comunicação social, etc. Tudo funciona, a chamada cultura, as artes, tudo funciona para desenvolver e para alimentar em cada geração que chega a ideologia e a idolatria dos poderes, da trindade dos poderes. Portanto, é tudo nos antípodas de Jesus. A sabedoria. E então, indignados, que reagem, dizem só entre si, entre dentes, aqueles cochichos. Tantas vezes que eu vejo isso em determinadas circunstâncias, onde procuro estar com a palavra a dar a boa notícia, a anunciá-la, a fazê-la despertar de dentro das pessoas. E os que estão furiosos ao ouvir, ou furiosas, cochicham entre si, até para distrair a outra pessoa que porventura estava a acolher a boa notícia e a deixar-se sensibilizar, a abrir-se, e com aquele cochicho ri-se também e pronto, matou tudo. Estava o processo a avançar, o parto a avançar, e é um aborto. Pois riem-se nas costas do mensageiro. É difícil fazê-lo olhos nos olhos, riem-se nas costas e baixinho. E reúnem à parte e comentam, e olha, e ele não deve estar bom, ou ela não deve estar boa, e assim, e assado. E o que dizem? A anti-boa notícia, o anti-evangelho. Dizem a ideologia e a idolatria, com que estão possessos nas suas cabeças. Para que este desperdício de perfume? É o latifundiário a falar. É o rico a falar. É o que quer ter acumulado e concentrado, e mais ter e mais acumulado e mais concentrado. Só ele, o único dono. É o mercado a falar, no século XXI. Para que este desperdício de perfume? E depois, a postura de bondade. Perversa bondade. Hipócrita bondade, que é a própria dos padrinhos da máfia. Das máfias. Dos chefes das máfias. Que é a trindade dos poderes. Cada um dos três poderes é uma máfia institucionalizada. E, portanto, os seus chefões mores e os outros, que se regem pela ideologia e pela idolatria, não pela sabedoria, também são capazes de gestos de bondade, de pensar nos pobres, de se preocuparem, de vez em quando. E eles fabricam os pobres, mas de vez em quando parece que se preocupam com os pobres que fabricaram. E continuam a fabricar. Todos os dias, hora a hora, ininterruptamente. Mas depois, para enganar, para iludir, parece que se vão preocupar. Até beneficiam as Madres Teresas de Calcutá. Mandam-lhes para lá dinheiro, subsídio, para ela continuar a tratar dos pobrezinhos. Para as Madres Teresas todas, de todo lado, continuarem. Esses bancos alimentares contra a fome continuarem a fazer a caridadezinha. E eles até financiam. São bons, parecem bons. Mas aí está. Portanto, parece que se preocupam com os pobres. Então, se eles fabricam os pobres, como é que se podem preocupar com eles? Se preocupam tanto com os pobres, que deixem de os fabricar. Que deixem de ser latifundiários. Que deixem de ter acumulado e concentrado. Que deixem de ser donos. Que sejam só seres humanos, totalmente doados aos demais. Que deixem a riqueza acumulada e concentrada. Que percam esse estatuto, que deixem isso, que deixem tudo, que se façam pobres por opção. Se preocupam com os pobres, pois que se façam pobres por opção.
E assim farão com que os pobres, por condição, que eles estão a fabricar, também o deixem de ser. Deixará de haver pobres por condição se não houver quem os fabrique. Porque se quem fabrica os pobres, e que depois de vez em quando se parece preocupar com eles, hipocritamente, deixar de fabricar, se tornar simplesmente humano, sem mais, se fizer pobre por opção, deixa de fabricar pobres. E então sim, os pobres, deixa de haver pobres. Agora, como essa opção está visto pelo dia anterior, aqui desta última semana de Jesus, em Jerusalém, por aqueles confrontos, aqueles duelos teológicos desarmados do lado de Jesus, com cada núcleo de dirigentes, que todos estão agarrados àquela ideologia e idolatria, é evidente que, enquanto existir poderes em ação, haverá sempre pobres. E também haverá, certamente, alguns, se calhar cada vez menos, pelo menos no século XXI está-se a ver cada vez menos, benfeitores. Os benfeitores são os que fabricam os pobres, ou são colaboradores deles, dos fabricadores dos pobres. Ao serem benfeitores, mesmo que não sejam os donos da fábrica de fazer pobres, estão como que a sancionar o fabrico institucionalizado dos pobres, estrutural dos pobres, ao se tornarem-se benfeitores. Porque deviam era enfrentar o fabricante, o fabricador dos pobres. E não. Vão dar arroz, vão dar uma massa, vão dar um açúcar, vão dar a sopa aos pobres que os fabricantes produziram. E se é através do Banco Alimentar contra a Fome, ainda fazem pior. Porque até vão comprar ao mercado e, portanto, engordar o mercado naquele fim de semana da chamada recolha para o Banco Alimentar contra a Fome, de alimentos e de géneros para o Banco Alimentar contra a Fome, ainda vão alimentar, ainda vão engordar naquele fim de semana os supermercados do mercado global, com as compras que lhe fazem, para depois darem ao Banco Alimentar contra a Fome, para ir chegar aos pobrezinhos que o mercado está a fabricar todos os dias, dia e noite, ininterruptamente. Portanto, não, se vocês querem ser amigos dos pobres, façam-se pobres logo, por opção. Primeiro façam-se pobres por opção, como Jesus. E depois trabalhem, em consequência. Sejam coerentes, levem até ao fim. Enfrentem os fabricadores dos pobres, como Jesus enfrenta. E digam-lhes nos olhos que são ladrões e assassinos, salteadores dos povos, que são terroristas de Estado. Os terroristas de Estado. Os piores de todos. Porque têm a cobertura do institucional. Ainda são aclamados como os nossos chefes, os nossos dirigentes. Aí está. Há um protesto, mas é o protesto da ideologia da idolatria. Do sistema. Censuram a mulher como censuram Jesus. Ela é a irmã gêmea de Jesus. E é aqui que Jesus entra. E entra, evidentemente. Jesus fica espantado, surpreendido. Pela primeira vez, tem alguém. Encontra alguém. Parece que é quase como a dizer: bem, nem que me matem, já não há perigo deste projeto desaparecer da história. Alguém vai persegui-lo. Já é aqui alguém que o vai perseguir, que o vai testemunhar, que o vai viver, que continua a viver, que continua a perseguir. Na história. E, portanto, haverá sempre este duelo teológico e ideológico entre a fragilidade humana, pobre por opção, e o institucional, nos três institucionais, nos três poderes. Haverá sempre este conflito. Mas ainda bem, quando não houver, é sinal que tudo está podre. Que só somos coisas. Já não há sequer quem se levante. É tudo morto, cadáver. Já